Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Esse momento em que nós paramos tudo o que nós estamos fazendo para ouvir a voz do Senhor. Momento precioso em nossas vidas. Momento em que temos respostas de Deus para todas aquelas situações que nós temos que resolver, talvez para problemas, talvez para situações dentro do nosso lar, no nosso ministério. E Deus vai trabalhando em nossas vidas e Ele quer completar em nós a sua obra. Mas para isso Ele precisa colocar todas as coisas no seu devido lugar, meus queridos. E hoje eu quero meditar com vocês sobre o tema: como está o seu interior? O problema não é estar um caos ao nosso redor, pois você precisa focar no seu interior. No mundo inteiro, meus queridos, nós temos pessoas cada vez mais preocupadas com a sua imagem, com o seu exterior. As pessoas estão muito preocupadas com a aparência que ela é transmitida aos demais. Mas Deus está muito mais preocupado com relação a como você está. Como está o seu interior, como estão os seus sentimentos, como estão as suas emoções, se as coisas estão resolvidas no seu interior. Isso preocupa muito mais a Deus do que todas as demais coisas que estão ao seu redor. O que preocupa a Deus é como está o seu interior. Veja o que o Senhor nos diz dessa manhã. Ele está em nós. Ele nos diz em 1 João, no capítulo 4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. O que você tem vencido? Os problemas, aflições, angústias, desespero. Em quem nós temos vencido? Em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aquele que está conosco nos faz prosseguir e ter condições de vencermos qualquer desafio que se lance à nossa frente. E nós podemos ver também em Atos 16, nós vemos a história de quando Paulo foi preso. Ele estava num cativeiro, mas o seu interior estava em paz. E isso foi o que o libertou. Desespero não liberta ninguém. E nós podemos também ver na história de Marcos, no capítulo 4, quando a tempestade acontece. Jesus está lá no barco com seu interior totalmente em paz. E a tempestade é cessada. E esses estados de espírito, esse sentimento de paz dentro deles, vindo de Deus, é que modificou completamente o ambiente que estava ao seu redor. O que está dentro de nós tem poder suficiente para transformar tudo ao nosso redor. E não pode e não deve ser o contrário. O que nós carregamos da parte de Deus tem que transformar o ambiente por onde eu e você passamos. Quando eu e você tememos ao Senhor, a prosperidade e a paz nos acompanham onde quer que nós estejamos. Porque lá no Antigo Testamento, Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Ele não disse: vou te colocar numa terra abençoada. Ele falou: sê tu uma bênção. Então tudo aquilo que nós temos em nosso interior transborda e vai fazer a diferença no mundo exterior, quando nós estamos aliançados, alicerçados com o propósito que Deus tem com as nossas vidas. Mesmo que o ambiente lá fora te chame para errar, para pecar, para mentir, para roubar, para enganar o teu próximo, se os teus princípios estiverem bem estabelecidos e o seu interior estiver em paz nele, o ambiente todo é modificado.
e não você. Você, com seu testemunho vivo do amor e transformação que Cristo produz, você vai transformar o ambiente. Queridos, a força é dele, a vontade é dele, a palavra final é dele. Se ele não quiser que o ambiente específico seja modificado por você, saia, se retire. É por isso que você precisa estar sempre em comunhão com o Senhor. Saber onde quer que você vá, saber onde Ele quer te plantar. Não se deixe ser engolido por lugares escarnecedores, por lugares perversos, por lugares cheios de trevas. Deus vai levantar outras pessoas e situações para que a transformação seja feita. Se retire, orando por isso. Pois às vezes você ainda não está preparado nele para determinadas ações. Lembre-se que nós precisamos a cada dia estar amadurecendo e por vezes ainda não estamos preparados para enfrentarmos algumas situações. Por isso, é importante estarmos em sintonia, conectados com o nosso Pai, que vai nos alertando, vai nos dando as direções a cada passo que nós damos, meus queridos. O objetivo que nós devemos ter é obedecer. Obedecer a Deus, obedecer às suas diretrizes, obedecer os seus princípios, a sua palavra e seguir o chamado que Deus nos dá, para onde nos leva e tendo nosso coração repleto de paz, porque Ele está conosco. Mesmo que em algumas situações nós tenhamos medo, que algumas situações nos deixem um pouco apreensivos, a fé e a esperança nele vão nos movendo. Veja o que diz o Salmo 45: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena do habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Aquilo que nós somos no nosso interior manifesta-se no nosso exterior. Revela o nosso caráter. Há situações, sim, meus irmãos, em que as pessoas nos ferem ocasionalmente. Elas ferem nossas emoções, nossos sentimentos. Nós sabemos que a família é a nossa base e se ela foi desestruturada, você também pode ter sido desestruturado. Talvez aconteceram muitas coisas com você no período em que você ainda estava no ventre da sua mãe, durante a sua infância, durante a sua adolescência, que te afetaram diretamente. Mas eu quero te dizer neste momento, Jesus tem poder para curar todos os traumas, todas as feridas interiores, todas as mágoas e todas as suas doenças. Você crê? Amém? Jesus veio para isso. Jesus veio para isso, para nos curar, libertar, abençoar, restituir, transformar, fortalecer, proteger. E hoje Ele vai tratar você, tirando o que foi plantado em você que não presta, tudo que tem ferido o teu coração, tudo que tem machucado o teu interior, tudo que tem causado dor e feridas. Você crê nessa palavra? Então receba em nome de Jesus. Queridos, se nós fizermos uma análise da palavra de Deus para sabermos qual é o caráter que nós devemos ter, segundo o propósito de Deus, eu e você vamos chegar à conclusão que Deus quer que nós sejamos iguaizinhos ao seu Filho, Jesus. O que quer dizer isso? Que nós tenhamos o mesmo caráter do Filho de Deus e que nós sejamos
perfeitos, como o nosso Pai é perfeito. Queridos, é impossível nós cumprirmos o nosso propósito, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, se o nosso caráter não manifestar as qualidades do caráter de Jesus. Você já leu, você já acompanhou e viu como Jesus era, o que ele falava, como ele tratava as pessoas? Como homem, Jesus foi humilde, quebrantado, manso, justo, misericordioso, limpo de coração, pacificador, sempre alegre, mesmo quando ele foi injuriado e perseguido por causa da justiça. E assim Deus quer que eu e você sejamos, para acessarmos tudo aquilo que Ele tem para nós, o sobrenatural, o novo, o extraordinário, que vem direto do céu para as nossas vidas. Todas essas virtudes do caráter de Cristo são atitudes do coração. E a palavra do Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma atitude do coração que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele quis passar todos os processos e fases da sua vida como homem. Queridos, veja que muitas vezes nós olhamos por uma situação e achamos que está tudo às mil maravilhas com uma pessoa. Só Deus vê e sonda os nossos corações. Entregue tudo a Ele. Esses dias comi uma maçã. Aparentemente ela não tinha nenhum defeito, mas quando eu cortei ao meio tinha uma mancha que indicava que internamente ela estava estragada. Tive que ir para outra. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes estamos como aquela maçã. Exteriormente, aparentemente, parece tudo sem problemas. O nosso exterior está maravilhoso, está reluzindo, mas o nosso interior está comprometido com manchas, dores, traumas, feridas, rejeições e todo tipo de mazelas que sinaliza que nós não estamos bem. Não, o nosso interior está uma bagunça, está um caos. O grande problema é que muitas vezes nós mascaramos os nossos conflitos em fotos ou imagens, ou nós tentamos mostrar somente o nosso exterior, quando na verdade tudo o que precisamos é de cura, renovo, paz e refrigério para a nossa alma. E nesse dia, se você está angustiado, ferido, machucado, traumatizado com algo na sua vida, saiba que se você permitir, o mesmo Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, pode sarar essa dor, pode curar esse trauma, pode secar lágrimas que somente em seu interior são expostas. Tudo o que você precisa é ser sincero consigo mesmo e com Deus, reconhecendo qual área da sua vida precisa de uma intervenção de Deus, para que você possa viver uma vida de verdade, por dentro e por fora. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz em Isaías, no capítulo 26, tu conservarás em paz aquela cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa é uma promessa fantástica da palavra de Deus. Ser conservado em paz,
significa não se desgastar interiormente diante dos problemas, diante das aflições, diante das feridas que um dia nos fizeram colocar tudo de lado. É deixar Deus nos curar. Justamente nos dias em que se fala tanto de angústia, estresse, depressão, síndrome do pânico, encontrar um meio divino de conservar em paz a nossa alma é algo extremamente valioso. O nosso Deus é um lugar de abrigo, de refúgio para os seus filhos. O texto que nós lemos chama ele de rocha eterna. Eu e você precisamos aprender a desfrutar de sua paz, mesmo no meio da maior tempestade, sabendo que se ele pôr a mão, tudo se acalma. Ainda nesse versículo fala acerca da confiança e de uma mente firme, que fala exatamente de convicção. Convicção de quem nós somos. E essa promessa não significa deixar de ter problemas, e sim ter paz, independentemente das circunstâncias que estão à nossa volta. Pior que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente lá fora, precisamos nosso interior em paz, curado, renovado. Do contrário, sem sequer, nós teremos forças para conseguir lutar de uma forma devida às tempestades que estão no lado de fora. A palavra nos diz em Provérbios 24, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, meu irmão, quando você se encontra em meio a lutas e adversidades, seu verdadeiro problema não é o que acontece à sua volta, e sim a maneira como você é afetado por isso lá no seu íntimo. Porque a palavra nos diz em Isaías, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e vos sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Aquele povo não quis ser curado, mas eu e você queremos, aleluia. Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. A paz de Deus em nosso íntimo é uma das maiores armas que nós temos contra o diabo, contra todas as circunstâncias, contra as trevas. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Nossa força vem de um coração tranquilo, que sabe quem é em Deus, que não se abate diante dos problemas, que não se desespera diante de uma circunstância, porque sabe que o Senhor dos Exércitos guerreia por você. Aleluia! E nós podemos agora, nesse instante, receber dessa provisão pela fé. Podemos dizer ao nosso Senhor onde está doendo e pedir-lhe que Ele limpe as nossas feridas. Talvez isso nos traga um pouco de medo no princípio, mas é extremamente necessário e libertador sermos curados em nosso interior. Traumas, medos, culpas, decepções, perdas, abandonos, incompreensões, tudo isso pode comprometer a saúde do nosso coração. E uma vez que Ele é dele, procedem as fontes da vida, então precisamos cuidar da nossa saúde. E nesse dia, podemos ir ao médico dos médicos, aleluia, na certeza de que Ele nos receberá e nos tratará, aleluia. Ele trará cura, renovo, paz e tranquilidade ao nosso coração. E assim o salmista Davi descobriu isso.
porque ele escreveu: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração rendido ao Senhor, um coração que tem paz e tranquilidade, na certeza de que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, que Ele é o Senhor dos exércitos, que guerreia por nós. Este coração agrada a Deus. Um coração que olha para o alto, que olha para Deus e não olha para as circunstâncias. Um coração que acredita, um coração que tem uma aliança perpétua com o Senhor e jamais se afastará dessa comunhão. Este é um coração que agrada ao Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus.